Bom dia, meus queridos irmãos, prezados amigos que estão conosco nessa manhã. Para nós é uma alegria, um prazer, uma felicidade enorme podermos estar aqui juntos mais uma vez para louvar e engrandecer o nosso Deus na beleza da sua santidade, como diz a Bíblia, né? Isso é maravilhoso. Nós queremos hoje, mais uma vez, refletirmos, pensarmos sobre um tema que possa fazer diferença para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, para o nosso viver, efetivamente falando. Nosso tema de hoje se chama Pedir e Buscar. O alinhamento perfeito entre a oração e a ação. O alinhamento perfeito entre a oração e a ação. Muito bem. Eu quero começar dizendo assim: é verdade, sim, não há como negar, o homem é um ser desejante. É verdade, sim, não há como negar, o homem é um ser desejante. Como dizia um famoso psicólogo psicanalista chamado Lacan. E agora eu fui buscar lá na minha área, efetivamente. Nós nascemos desejando, nós vivemos desejando e nós morremos desejando. É ou não é? Efetivamente é assim. Se eu perguntar a cada um de vocês hoje assim, você tem algum desejo na vida, sim ou não? Verdadeiramente vocês vão dizer que sim. Claro que vocês têm algum desejo na vida de vocês. Você já se perguntou qual a origem da palavra desejo? De onde é que vem a palavra desejo? Qual é a sua etimologia, como se diz nas regras gramaticais aí? Qual é o fundamento da palavra desejo? O fundamento da palavra desejo, eu gosto de fazer essas coisas, né? De buscar, cascavelhar lá fundo, de onde é que vem efetivamente as coisas. Então, a etimologia da palavra desejo, ela é fascinante e ao mesmo tempo poética. Ela remonta ao latim, a palavra está ligada diretamente à observação das estrelas e do cosmo. Ou seja, a palavra está ligada às estrelas e ao cosmo. A palavra ela é uma junção de duas outras palavras. A palavra, na verdade, desejo é desiderare, no latim. Desiderare. Que significa afastamento, distanciamento, separação. E a outra palavra é sideres, que significa estrela, astro, constelação. De onde vem a palavra nossa sideral? Você não já ouviu falar da palavra espaço sideral? Não é o espaço celestial que a gente tem? Muito bem. Então, o que quer dizer a palavra desejo? Ela quer dizer assim, é o afastamento das estrelas. E ela vem justamente dos navegantes, dos marinheiros, dos marujos, dos primórdios, na verdade, quando eles olhavam para o céu e não viam as estrelas, porque o céu estava nublado, porque tinha tempestade, e etc, 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 etc. Então, eles diziam assim, eles tinham o desejo de que aquelas estrelas voltassem a aparecer para poder eles seguirem o seu caminho e terem uma orientação a seguir na vida. Então, o desejo vem daí. Desejo, literalmente falando, a gente poderia dizer que é justamente a ausência das estrelas, ou a vontade de que as estrelas voltem para nos guiar, para nos orientar, para nos indicar qual o caminho a seguir. É muito interessante isso, né? Muito bem, então é justo, é lógico, é natural que o ser humano, o homem, ele tenha, portanto, uma lista de desejos, daquilo que está faltando e que ele precisa, que ele quer, que ele deseja, que ele almeja que aconteça, que apareça, para que ele possa novamente
ter rumo, ter prumo, ter direção na sua própria vida. Existe um filme bastante interessante de 2007 chamado Antes de Partir. Não sei quantos aqui já assistiram esse filme. Chamado Antes de Partir. É um filme com dois gigantes do cinema. Um que se chama Jack Nicholson e o outro que se chama Morgan Freeman. A história desse filme, basicamente falando para os irmãos, é a história de dois homens que estão em estado terminal e, de uma maneira improvável, eles se encontram num quarto de hospital. Um super rico, acho até que ele é o dono do hospital no filme, e o outro, um pobre, alguém que não tinha recursos. Mas os dois se encontram ali naquele dividindo o mesmo quarto, e eles dois criam uma amizade improvável, e a partir dessa amizade improvável, eles elaboram uma lista de desejos para cumprir antes de partir. Daí o nome do filme ser Antes de Partir, antes de morrer. Você tem uma lista assim? De desejos que você cumprir antes de morrer? Não tem? Então você já morreu. Você já faleceu. Se você não tem essa lista, precisamos ter uma lista como essa. Não tem nenhum problema na lista, não é verdade? Por quê? Porque nós temos objetivos, metas, sonhos, né, para serem alcançados. Se a gente não tem objetivos, metas e sonhos para serem alcançados, a gente está ruim, né, minha irmã? Olha ali, minha irmã, a mãe de Gibson, dizendo que é no auge dos seus 90 e tantos anos, né? 100 anos tem ainda. Muito bem, muito bem. É um desejo, sim, com certeza absoluta. Enfim, quais são os desejos daqueles dois homens? São os seguintes, a lista de desejos deles. Primeiro, saltar de paraquedas. Você já teve desejo de saltar de paraquedas? Dirigir um Mustang. Um Mustang. Se for um Mustang vermelho, melhor ainda, né, Gibson? Fazer uma tatuagem. Também estava na lista deles. Fazer um safari na África. Também estava lá. Ver as pirâmides de Gizé, no Egito. Visitar o Taj Mahal, na Índia. Né? Aquele super palácio lá que o homem construiu para sua esposa. Andar de motocicleta na Grande Muralha da China. Andar de motocicleta na Grande Muralha da China. Aí vem algumas coisas bem interessantes que ele diz aqui. Ele diz assim, outro desejo, testemunhar algo verdadeiramente majestoso. Testemunhar algo verdadeiramente majestoso. Nono desejo, ajudar um desconhecido por uma boa causa. Ajudar um desconhecido por uma boa causa. Rir até chorar. Rir até chorar. E por último, beijar a garota mais bonita do mundo. Alguns aqui já fizeram isso, né? Já cumpriram esse desejo, né? Muito bem. Interessante, na verdade, é que esse último desejo da vida de um daqueles homens se cumpre quando ele beija a neta dele. A neta dele é a garota mais bonita do mundo. Gostaram? Muito bem, muito bem. Enfim, todos nós, se não temos, precisamos ter uma espécie de lista de desejos a serem cumpridos em nossa vida antes da gente partir. Eu não sei exatamente como você preencheria essa sua lista de desejos. Acho que é um bom exercício para hoje à tarde, né? Você não está fazendo nada de domingo, né? Então, pega um papel, pega um guardanapo, pega uma caneta Bic e comece a escrever a sua lista de desejos. Eu só sei de uma coisa, não sei qual seria exatamente a minha lista de desejos, qual a sua lista de desejos. Engraçado que quando eu comecei a estudar sobre isso, a falar sobre isso nessa semana, a IA se propôs a elaborar uma lista de desejos para mim. Está vendo como a IA está saidinha?
ela se propôs a elaborar uma lista de desejos para mim. Aí eu dei corda para ela, né? Aí ela disse assim, você vai me responder algumas perguntas antes. Eu digo, aí fica fácil, né? De elaborar a lista de desejos a partir do que eu responder, vai ficar muito fácil. Eu só sei de uma coisa. Tinha um homem na Bíblia que só tinha um desejo. Um único e exclusivo desejo. E vocês sabem já quem é, porque eu já falei dele aqui muitas vezes, diversas vezes. Um objetivo que esse homem tinha era único e ele perseguiu esse objetivo a vida inteira. A vida inteira. Apesar de viver momentos caóticos, difíceis, complicados, como ele estava vivendo, quando ele escreveu que desejo era esse. Esse homem se chama Davi. E o desejo dele está no Salmo 27, versículo 4. Que eu tenho explorado aqui com os irmãos durante esses últimos tempos. Antes de sair de férias, eu fiz uma introdução a um culto aqui, foi citando exatamente esse Salmo 27, que eu li para vocês do 1 até o 4. Domingo passado eu falei também sobre o Salmo 27. Alguém lembra ainda aqui qual foi o tema de domingo passado? Lembram ou eu preciso fazer o teste? Eu falei sobre o quê? Sobre o coração. Que a gente precisava fazer 3 coisas com o coração. Lembra disso? Eu disse que precisava arrancar o medo, plantar a presença de Deus e depois colher 2 frutos, que era o ânimo e a força. Ok? Vamos voltar ao Salmo 27. Vamos ao versículo de número 4. E hoje nós vamos falar apenas desse versículo de número 4. Basicamente, quase que só a primeira frase desse versículo 4, que diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade ou a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém? E amém. Esse era o desejo de Davi, única e exclusivamente um desejo que Davi expressa que ele tem na sua vida. Curve sua cabeça, ore comigo nesse instante, para que Deus possa falar aos nossos corações. Muito obrigado, Pai bendito e Deus de amor, pela tua presença em nossa igreja, em nosso santuário. Muito obrigado pela tua presença em nossas vidas, em nossa mente, em nosso corpo. Muito obrigado pela saúde que nós temos, muito obrigado porque nós estamos aqui reunidos como irmãos para refletir, pensar a respeito da Tua Palavra e dos ensinamentos dela para nossas vidas, Senhor. Nos ajuda a entender como é que nós podemos fazer para alcançar os desejos que nós temos dentro do nosso coração, Pai. E que a forma, a maneira que nós tenhamos de realizar esses desejos, elas sejam plenamente de acordo com a tua vontade. Fica conosco, muito obrigado pela honra de ministrar a tua palavra mais uma vez, no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Vamos falar nesse primeiro momento sobre a primeira palavra que é fundamental, que é chave para que nós possamos alcançar os nossos desejos. Que palavra é essa? É essa palavra que diz assim: uma coisa peço. Peço. É a palavra pedir. Pedir. A palavra pedir é importantíssima, é fundamental nesse texto que nós acabamos de ler. Poucos de nós conseguimos alcançar, perceber e entender que nessa pequena frase, uma coisa peço e a buscarei, nós encontramos aí 2 coisas que parecem ser absolutamente contraditórias, mas que Davi, de uma forma fascinante, extraordinária e fantástica, une, como se fosse assim, pegasse uma e pegasse outra e colasse uma na outra, e parece que não tem colagem nenhuma, fica absolutamente tranquilo isso aí. Você está entendendo, ou você entende, ou você consegue perceber aquilo que passou pela minha cabeça quando eu li esse texto algum tempo atrás? Eu li assim: uma coisa peço
e a buscarei. Se eu peço, eu não preciso buscar. Se eu busco, eu não preciso pedir. Está entendendo como é que é a contradição? Mas essas duas palavras absolutamente juntinhas nessa frase de Davi parece dar certinho. Parece funcionar de uma maneira extraordinária e fantástica. Eu estou dizendo isso porque muitos de nós vivem num extremo ou no outro. Alguns acreditam que a força da ação, acreditam na força da ação sem a necessidade de oração. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Muitos de nós acreditam na força da ação, do fazer, do buscar, do procurar, do trabalhar, do dizer assim, na força do braço que eu vou conseguir as coisas, então eu não preciso de oração. É a minha capacidade, é a minha inteligência, é a minha sagacidade, são as minhas estratégias, é o jeito que eu penso, que vai fazer com que as coisas aconteçam na minha vida. Então, os que acreditam na força da ação acham desnecessária a oração. Esses são os que ficam com a palavra buscar e desprezam a palavra peço, que é orar. E há outros que, ao contrário, acreditam que a força vai estar na oração e que, portanto, não há nenhuma necessidade de agir. Não há nenhuma necessidade de fazer nada. Eu já orei. Se for da vontade de Deus, tudo vai acontecer. Tudo vai se realizar. E eu não preciso fazer mais nada. Absolutamente nada. Por quê? Porque não depende de mim, depende daquilo que Deus quer. Aqui cabe aquela ilustração, vamos pensar assim, de um agricultor que ele clama, ele ora, ele chora durante a primavera, mas não é capaz de cavar um buraco na terra, fazer um sulco na terra, nem jogar uma semente ali, nem nada, nem absolutamente nada. Quando chegar o tempo da colheita, o que é que esse homem vai ter? Celeiros vazios. Mas ele acredita em quê? Na força da oração em detrimento da busca por fazer alguma coisa da ação. Mas também poderia ser o contrário. Poderia ter um camarada que dissesse assim, não, eu acredito na força do meu fazer. Então eu vou cuidar de cavar a terra, eu vou procurar, na verdade, estudar o terreno, eu vou aprontar as sementes, eu vou estudar o clima, eu vou fazer tudo isso e a colheita vai acontecer, só que ele não conta que não vai ter chuva naquele ano. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, muitas vezes, umas pessoas pendem para um lado e outras pendem para um outro lado completamente diferente. A verdade é que oração sem ação é passividade. E ação sem oração é autossuficiência. Oração sem ação é absoluta passividade. E a ação sem oração é autossuficiência. O cara dizer assim, depende de mim, não depende nada de Deus, absolutamente nada. No original, essa palavra peço, ela significa requisitar, formular um desejo, orar, pedir permissão, consultar, fazer uma petição. Na verdade, era um termo técnico que se usava quando se queria fazer algum tipo de pedido a alguma divindade. Quando alguém ia consultar, como se diz nos livros de história, Jéssica, um oráculo, ele fazia uma espécie de petição. Você, quando vai fazer alguma coisa com o governo aqui, não faz uma petição? Então, essa palavra peço significava exatamente isso. Davi está dizendo, Davi não usa essa palavra por acaso. Ele usa consciente de que palavra é essa. Ele está dizendo assim, uma coisa peço, mas ele está dizendo assim, não é peço ao meu vizinho, não peço ao país aqui do lado, não, eu peço a Deus, eu peço a divindade. Uma coisa eu peço a divindade e a buscarei.
E é exatamente isso, né, que o versículo que nós acabamos de ler ainda há pouco. Portanto, a expressão do desejo de Davi no versículo 4 do Salmo 27 é uma expressão de um desejo maduro, vocalizado, pensado, amadurecido. Não é um desejo qualquer. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Davi não está dizendo assim, eu estou fazendo esse pedido, mas eu não sei a quem é que eu estou pedindo. Não, ele está ciente e consciente de quem ele está pedindo a Deus, a sua divindade, o seu Deus. E ele está consciente também de que esse desejo não pode ser uma coisa qualquer, mas é um desejo consciente, amadurecido, de um homem que já é um homem, que não é simplesmente um menino. Não. Ele está fazendo um desejo consciente, absolutamente consciente. Pergunto eu, respondemos todos nós. Nossos desejos são conscientes desse jeito, dessa forma, dessa maneira? Porque olha só, naquela situação de guerra, e talvez já cercado como Davi estava, ele podia pedir 1001 coisas, não podia? Ele podia pedir para Deus assim, me mande mais armas para cá, porque eu estou precisando de armas. Mande mais mantimentos para cá, porque nós estamos precisando de mantimentos. Mande, sei lá, coragem para o meu exército, porque a gente vai precisar de coragem para enfrentar o inimigo que está na nossa frente. Então, inúmeras coisas que ele poderia pedir naquela hora. Mas ele não pede nada disso. Ele diz, uma coisa eu peço. E a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Você está entendendo por que Davi era Davi? Por que Davi fez tanta diferença no povo de Deus? Mas por que é que pedir é bom? E pedir a Deus é melhor ainda? O que é que vocês acham? Pedir é bom? Preste bem atenção. E pedir a Deus é melhor ainda? É mais necessário ainda? Porque pedir nos despoja da autossuficiência, do orgulho e da autoconfiança exacerbada. Pedir é bom, porque nos livra, nos despoja, tira de nós a autossuficiência, a autoconfiança, o orgulho que a gente pode ter. Você só pede alguma coisa quando você não pode fazer, é ou não é? Você só pede alguma coisa quando você não tem essa coisa. Quando você por si mesmo não pode realizar aquilo que é o objeto do desejo que você tem em sua vida. Por isso que pedir é bom. Pedir, preste bem atenção, nos torna menos arrogantes e mais humildes. Pedir nos torna menos arrogantes e mais humildes. Não esqueça disso. Pedir é fundamental porque trabalha o nosso caráter, a pessoa que nós somos, a maneira como nós agimos. De fato, o pedido é capaz de transformar nossas vidas, porque nós ficamos com um saldo devedor com outra pessoa. E principalmente com Deus. Além disso, pedir é como se fosse o raio-x do coração. Se nós pedimos tão somente bens materiais, vingança contra os nossos inimigos, alívio momentâneo de alguma coisa, nós revelamos um coração absolutamente agarrado ao plano terreno. Só isso e nada mais. Por outro lado, se nós pedimos como Davi a presença de Deus, ou viver na presença de Deus, isso significa que o nosso pensamento está não aqui embaixo, mas no alto. No alto. É aí onde se destaca o filho de Davi também, né? Lembra disso? Salomão. Lembra que numa bela noite Deus falou com Salomão e disse para ele assim, peça o que você quiser. Me peça o que você quiser. Nessa noite foi como se Deus tivesse transformado no gênio da lâmpada, né?
para Salomão. Eu fico me perguntando assim, o que eu pediria se Deus dissesse assim, peça o que você quiser. Peça o que você quiser. Quantas mil coisas passam na sua cabeça quando você ouve essa frase que eu estou lhe dizendo aqui agora? Peça o que você quiser. É uma tentação grande demais, não é não? É muito tentador um negócio como esse. Salomão disse, eu quero só uma coisa, sabedoria para governar esse povo que tu me deste. Nada mais além disso. Sabedoria. E aí Deus diz para ele, porque você me pediu sabedoria e não pediu nenhuma outra coisa, eu vou te acrescentar sabedoria, bens materiais, saúde, enfim, um monte de coisa que você pode precisar. Por isso que pedir, eu disse logo no início desse ponto aqui que eu estou trabalhando com os irmãos, é como se fosse o raio-x do nosso coração. Os pedidos que nós fazemos revelam quem nós somos, o jeito como pensamos e a maneira como nós agimos. Qual tem sido, não a quantidade, mas a qualidade dos nossos pedidos a Deus? Qual tem sido, não a quantidade, porque a quantidade eu sei que são muitos pedidos, muitos desejos, muitas coisas que nós queremos realizar. Se deixar, a gente faz uma lista interminável de pedidos para Deus. Mas eu não estou preocupado com a quantidade, eu estou preocupado com a qualidade. Davi dizia, de tudo que eu vejo, uma coisa eu peço e a buscarei. Uma coisa eu peço e a buscarei. É interessante nesse instante a gente fazer uma leitura do filtro que Deus pode estar fazendo dos nossos pedidos. O que é que você acha? Você acha que Deus está fazendo um filtro dos seus pedidos a Ele? Seus pedidos estão passando pelo crivo de Deus? Ou simplesmente Deus está barrando eles? Quero convidar você a abrir sua Bíblia. Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 2 e 3. Tiago, capítulo 4, versículos 2 e 3. Mas principalmente se você tiver a versão da Nova Bíblia Viva. Se você tem ela no seu celular, abra ela no seu celular. Porque eu acho que essa tradução, ela é muito mais impactante e muito mais fácil da gente entender. Mas se você não tem essa versão no seu celular ou você não tem ela fisicamente, você pode depois fazer essa leitura que eu vou fazer aqui agora. Tiago 4, 2 e 3, que diz assim. Tiago levanta uma questão e pergunta assim: o que está causando as discussões e as lutas entre vocês? Não é porque existe um exército inteiro de maus desejos dentro de vocês? Forte isso, hein? O que é que está causando as lutas, discussões, confusões, brigas entre vocês? Não é porque existe um exército inteiro de maus desejos dentro de vocês? Vocês querem o que não possuem, a tal ponto que matam para consegui-lo. Desejam o que os outros têm e não podem adquirir. Portanto, começam a lutar para tomar deles. Contudo, a razão pela qual vocês não têm o que desejam é que não pedem a Deus. E mesmo quando pedem, não recebem, porque o objetivo de vocês está todo errado e vocês só querem o que dará prazer a vocês. Eita! Vixe! Nossa! Impactante, né? Fosse nas épocas antigas, o pessoal dizia assim...
Forte, muito forte. Você entende agora a importância da palavra peço, do pedir, do desejo? Contudo, nós precisamos pensar que pedido é a semente e não o fruto. Entenda o que eu vou dizer? A partir desse texto que nós estamos analisando hoje, entenda que o pedido, o pedir, é semente e não fruto. O pedir, ele abre a porta, ele estabelece a direção correta, a intencionalidade, mas ele não encerra o processo para alcançarmos os desejos. O pedido, ele gera um mapa, mas é preciso que nós coloquemos os nossos pés no caminho. Entenda, o pedido, ele é o início, ele é os 50% do processo para nós alcançarmos aquilo que nós almejamos, desejamos na vida. O pedido é 50%. Onde é que estão os outros 50%, pastor? Na segunda palavrinha. Uma coisa eu peço e a buscarei. Os outros 50% está exatamente na busca. O que quer dizer essa palavra buscar? O texto bíblico que nós estamos analisando é exatamente o de Salmo 27, versículo 4, cuja primeira frase é: uma coisa peço e a buscarei. Aqui surge então essa segunda palavra que é fundamental para a realização dos nossos desejos. Pedir e buscar são como se fossem dois lados de uma mesma moeda. São inseparáveis. Pedir e buscar são como se fossem os dois lados de uma mesma moeda. São inseparáveis. Inseparáveis. A palavra buscar, ela significa perseguir com vigor. Perseguir com vigor. Esforçar-se ativamente para conseguir alguma coisa. Demandar com insistência. Demandar com insistência. Investir todas as energias para alcançar alguma coisa. Ou ainda se refere a um esforço quase sobrenatural para chegar em determinado alvo, em determinado objetivo nas nossas vidas, para alcançar alguma coisa. Na verdade, esta palavra, ela descreve a ação de procurar até encontrar e tomar posse. Buscar é encontrar, cascavelhar, procurar, até encontrar e tomar posse daquilo que você almeja, que você deseja. Não é um exercício de uma mera procura. Perdi meu chinelo, onde é que está? Está debaixo da cama? Está ali, está acolá? Não se trata disso, não. Esse buscar aqui não tem nada a ver com essa procura cotidiana, sem grandes problemas e sem grandes dificuldades. Não se trata disso. Se trata de perseguir com esforço, com vontade, com desejo, com determinação, de verdade, aquilo que você quer. Ontem à noite eu estava conversando com um amigo de uma outra igreja, ele estava dizendo do esforço que a filha dele fez para passar num concurso. Passar num concurso. Um concurso que tinha mais de 1.000 pessoas inscritas, muito mais de 1.000 pessoas, 2.000 e tantas pessoas inscritas, e as vagas eram só 125. 125 vagas. Um dia ela chegou para ele e disse assim: pai, eu estou querendo trabalhar. Aí ele disse: você está querendo trabalhar por quê? Está faltando alguma coisa para vocês? Não está faltando nada. Então foi o seguinte: você quer trabalhar? Então vamos procurar uma vaga nesse nicho de mercado aqui. Ela disse: tá bom, pai, então vou procurar saber como é que é. Só tem 2 escolas no Brasil inteiro nessa área que ele estava me falando. Uma no Rio de Janeiro e outra em Belém. E ela se inscreveu no do Rio de Janeiro e viajou com a mãe, foi até o Rio de Janeiro. Estudou 4 meses e viajou para fazer a prova lá no Rio de Janeiro. Não passou. Não passou. Voltou. Não, então vamos preparar melhor. Vamos se preparar melhor. Vamos procurar algum
um curso online, alguma coisa que te prepare melhor para essa situação. Ela foi e fez. No ano seguinte, voltou a tentar novamente, só que aqui mesmo em Pernambuco, para a escola que fica em Belém. E foram chamadas 700 pessoas. Ela estava no 600 e alguma coisa, o número dela. Se for chamar 700, eu pelo menos já estou, né, nesse processo. Já estou mais ou menos dentro. Mas aí vai afunilando, dos 700 ficam 300, dos 300 ficam 180, dos 180 fica exatamente os 125. E ela não ficou classificada. Mas aí ele disse, olha, filha, para você entrar, tem que pelo menos 500 pessoas desistirem. Desistiram 503. Desistiram 503. Ele não disse que precisava de desistir 500, pois Deus deu umas 3 de lambuja. Seja lá o que significa essa palavra lambuja, né? A gente usa as coisas e eu fico me perguntando o que é que significa isso, o que é que significa isso, o que é que significa isso. Enfim. Você está entendendo como nessa história se juntam as duas coisas? Você está entendendo como se junta o peço e buscarei? Uma coisa eu peço e a buscarei. Se aquela mulher tivesse ficado só pedindo a Deus, a Deus, a Deus, a Deus, a Deus, se não tivesse colocado o bumbum na cadeira para estudar, se ela não tivesse feito a parte dela, se ela não tivesse buscado verdadeiramente, ela teria passado? Mas quando ele disse assim para Deus, é preciso que 500 pessoas desistam. Deus disse, tá. Vai 503. Esse é Deus. E essa é a maneira de nós alcançarmos os nossos desejos. Pedindo e buscando. Buscando e pedindo. Pedindo e buscando. Salário daquela menina hoje, 28 mil. Bonzinho, né? Inicial. Salário razoável. Acho que dá para sobreviver aqui no Brasil. Meu querido irmão, a palavra buscar significa perseguir com vigor, esforçar-se ativamente para, demandar com insistência, investir todas as suas energias para alcançar algo, fazer um esforço quase sobrenatural. Isso descreve essa palavra buscar, que está escrito aí no Salmo 27, que nós acabamos de ler. Buscar, na verdade, é você alinhar todas as suas prioridades diárias, cotidianas, em prol de um determinado alvo, de um determinado objetivo que você alinhou no pedido com a vontade de Deus. Porque também, se não for da vontade dele, você não vai ter isso de jeito nenhum para o seu próprio bem. Entenda bem o que eu vou lhe dizer. Orar é pedir, buscar é perseguir. Orar é pedir, buscar é perseguir. Ativamente, com força, como a gente diz aqui. A oração, ela estabelece a intenção, o alvo, a meta. A oração estabelece a intenção, o alvo e a meta. A búsqueda propõe a saída da inércia para a ação. Buscar é sair da inércia para a ação. Orar é você abdicar da sua vontade. Buscar é você colocar a sua vontade em movimento. O que é que você quer da vida? É fácil. Responder a primeira parte é fácil.
Qual é a sua lista de desejos? É fácil você fazer a lista. O problema é você começar a buscar o cumprimento da lista, de acordo com a vontade de Deus. Desejar sem agir gera frustração. Só isso e nada mais. Uns nascem para ter, outros para não ter. Eu devo estar no segundo grupo dos que nascem para não ter, porque a vida é difícil, porque a vida é complicada, porque eu não tive chance, porque ninguém olhou para mim, porque eu não estudei, agora é tarde. Bora, menino! Bora! Sai da inércia! Começa a buscar. É fácil se você se esforçar. Agora não adianta você querer salário de 28 mil sem estudar, sem procurar, sem pesquisar, sem entender, sem buscar. Cair do céu, é? Cai do céu? Desejar sem agir gera frustração. Buscar fecha a lacuna entre o desejo subjetivo e o compromisso prático. Buscar fecha o buraco, a lacuna entre o desejo e o compromisso que você vai ter com a realização, com a prática desse desejo. É a integração mente, coração e atitude que faz com que as coisas se realizem em nossas vidas, entendeu? É a integração entre mente, coração e atitude. Botar o pé no caminho, acordar cedo, estudar, trabalhar. Se não tem essa atitude correta, a gente não chega em lugar nenhum. Logo, nós podemos afirmar que a oração sem ação correspondente, é presunção espiritual. Entendeu? Vou dizer de novo. A oração sem a ação correspondente é presunção espiritual. Do mesmo jeito que podemos afirmar que a ação sem oração é ostentação carnal. É presunção espiritual. O outro é ostentação carnal. Nada mais do que isso. E nenhum dos dois sozinhos vai lhe levar a um bom lugar. Nenhum dos dois sozinhos, nem a ostentação carnal, nem a presunção espiritual, vai levar você aonde Deus quer. Agora, quando você junta as duas coisas, aí sim, você consegue alcançar aquilo que Deus tem para você na sua vida. Nós precisamos compreender que o pedir sem buscar é ilusão. O pedir sem buscar é mera ilusão. E o buscar sem pedir é absoluta soberba do ser humano. Não adianta de nada vivermos iludidos com nossas orações sem tirar os pés do lugar. Não adianta nada vivermos iludidos com as nossas orações sem tirar o pé do lugar.
Do mesmo jeito que não adianta corrermos para tudo quanto é lado sem direção, porque também não vamos chegar a lugar nenhum. Não é uma questão de fazer, sem buscar de Deus qual é a direção que Ele quer para a sua vida. Você vai correr e não vai funcionar. Do mesmo jeito que também não é você ficar estagnado, parado, esperando que tudo caia do céu no seu colo, porque as coisas não vão cair do céu no seu colo. A gente tem Carol aqui, né, irmã Sé? Carol saiu daqui para aqui. Carol está morando hoje em outro país, né? Filha da nossa irmã Sé. Mas por quê? Porque ela não se acomodou. Ela buscou, está buscando, está fazendo o mestrado dela. Ou seja, ela está plantando para colher. É fácil a gente sair do país da gente e viver em outro país? É complicado, né? É difícil. Muito difícil. Ouça bem o que eu vou lhe dizer. Pare de orar por coisas que você não está disposto a lutar. Pare de orar. Pare de pedir coisas pelas quais você não está disposto a buscar, a lutar por elas. Porque vai ser um esforço em vão, inútil. Vão ser orações desperdiçadas. Você está entendendo como esse versículo tão pequenininho, ele é tão importante? Numa frase só, uma coisa, peço e a buscarei. Do mesmo jeito eu posso dizer também assim, não busque aquilo que você não pede a Deus, porque sabe que não é da vontade de Deus. Não busque aquilo que você não pede a Deus, porque você sabe que não é da vontade de Deus, e Ele está lhe dizendo isso claramente nessa manhã aqui. Se você queria a resposta está dada. Concluindo. Uma pergunta surge. E Davi, ele buscou o que ele pediu? Ele escreveu o Salmo 27. Ele disse, uma coisa eu peço e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para ver a sua bondade, a sua beleza e meditar no seu templo. Davi escreveu isso quando não tinha templo nenhum. Nenhum. Ou o Salmo 27 foi apenas uma poesia bem intencionada, bonita, um cântico que se cantou da boca para fora e se perdeu no ar, mas nunca foi devidamente vivido por Davi. O que é que vocês acham? Durante 40 anos do reinado de Saul, a Arca da Aliança, que era o símbolo visível da presença de Deus para o seu povo, ficou completamente esquecido num lugar chamado Kiriat Jearim, na casa de uma pessoa lá, nem 40 anos. Saul nem estava aí com a presença do Senhor, com a Arca da Aliança. Para ele, tanto faz como tanto fez. Presença de Deus, eu estou preocupado com presença de Deus.
Engraçado que o nome Saul é a mesma raiz da palavra Saal, que é a palavra peço, que a gente está analisando aqui, que a gente está estudando nessa manhã, falando nessa manhã. 40 anos, presença de Deus, esquecida. Quando Davi assume o reinado, a primeira coisa que ele faz é o quê? Mandar buscar a aliança do Senhor, que estava em Quiriate-Jearim, para que trouxessem para Jerusalém, aonde Davi estava. Segundo Samuel capítulo 6. Essa é a primeira coisa que ele faz no seu reinado. Ao trazer a arca para Jerusalém, Davi armou uma tenda e criou aquilo que seria o protótipo, vamos dizer assim, a prévia do templo a ser construído. Entendeu? Foi o que Davi disse? Que eu possa fazer o quê? Que eu possa morar na casa do Senhor. Mas quando ele disse isso, não tinha casa do Senhor. Não existia casa do Senhor. Então Davi diz, traz a presença do Senhor, vamos fazer a tenda aqui para colocar. E pela primeira vez, a arca do Senhor ela não fica escondida, mas ela fica acessível ao povo. A presença de Deus, entre aspas, né? Simbolicamente ali, fica acessível ao povo. E Davi estabelece que, na verdade, vai ter culto de manhã até de madrugada, 24 horas por dia, e ele estabelece os cantores, os levitas, os sacerdotes, para que quem quisesse encontrar com Deus, a qualquer hora do dia ou da noite, pudesse usufruir da presença do Senhor. Você entende porque Davi é Davi? Você entende porque Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus? Não é pelo 1% de erro, de problemas, de dificuldades, ou os 10%, ou os 15%, ou os 20% de problemas de Davi enquanto ser humano. Mas é por tudo aquilo que ele fez, buscando a presença do Senhor. Buscando a presença do Senhor. Essa história está em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo de 4 a 6. E falta uma coisa, e o templo? E o templo? Ele trouxe a arca, ele construiu a tenda, e ele propôs no coração dele, dizendo assim, eu tenho a minha casa, Deus não tem a dele, então eu vou construir o templo do Senhor. Só que Deus olha para ele e diz, não, Davi, não. Você não vai fazer isso. Eu tenho minhas razões para dizer que você não vai fazer isso. Mas Davi, em vez de ficar frustrado, triste e aborrecido, ele que usufruiu da presença de Deus a vida dele toda, ele que pediu e que buscou morar com o Senhor, ele diz, tá bom, então eu não vou fazer o templo, mas eu vou arrumar tudo que for possível para que o templo exista. E quem constrói o templo é Salomão, o seu filho. Salomão, o seu filho. Mas Deus juntou Davi, eu já disse isso aqui no outro momento. Davi provavelmente foi o homem que mais ofertou dinheiro de si mesmo, da sua fortuna pessoal, para a construção do templo. Entendeu? Davi cumpriu fielmente o desejo que ele expressou no Salmo 27, versículo 4. E quisera eu
que todos nós tivéssemos aqui o mesmo desejo de Davi. A mesma lista de desejos, de um só desejo de Davi. Diga comigo: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para ver a sua bondade e meditar no seu templo. No nome de Jesus. Amém e amém.